Olá meninos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu irei falar sobre o jardim bíblico. Sim, isso mesmo. Eu estou aqui com um livrinho falando um pouco sobre o jardim bíblico, que é um passeio além do tempo. E aqui tem figuras, textos e muita coisa. E eu decidi trazer isso para vocês porque eu acho algo muito bonito e muito importante e muito marcante, principalmente na história da Bíblia. O jardim bíblico do Templo de Salomão foi projetado para levar seus visitantes a um passeio além do tempo. Porque é o seguinte, esse jardim bíblico, deixa eu mostrar uma foto para vocês como é esse jardim automaticamente. Olha, ele é muito lindo. Eu estive lá presencialmente e, gente, lá é muito, muito, muito bonito. Tudo muito bonito, tudo, tipo assim, com muito carinho. Eu não entrei no jardim bíblico porque não deu tempo, mas a minha mãe entrou e foi onde eu pude ter acesso a esse livro, a esse livrinho, e eu estou trazendo um pouco para vocês sobre a história, sobre tudo. É algo muito marcante. Lá fala sobre o tabernáculo, algo sobre o espaço egípcio, fala sobre a vara de Arão, muitas coisinhas. Automaticamente dos 10 mandamentos, né? Quem nunca ouviu falar sobre esse filme ou série, ou até mesmo da Bíblia mesmo. É um passeio, né? Além do tempo, porque é algo muito histórico, algo muito antigo mesmo. Isso faz muitos anos antes de Cristo. Vamos lá. Nessa verdadeira imersão no passado, você conheceu a trajetória de fé do povo de Deus até os dias atuais. Passou por Adão e Eva, a Arca de Noé, depois passou pela Torre de Babel, que foi onde houve a dispersão de várias línguas, língua francesa, italiana, portuguesa, inglês, várias línguas surgiu dali, por causa que o povo queria ser maior que Deus. E aí, através daquela torre que estavam construindo para chegar até os céus e se tornar maior que Deus, transformou em tudo isso. Depois da Torre de Babel veio até a chegada de Abraão, a Isaac, Jacó, aí veio as 12 tribos de Israel, né? Porque Deus mudou o nome de Jacó para Israel, e ele teve 12 filhos homens e uma mulher, que foi Iadiná. E desses 12 filhos homens veio a tribo de Israel, como Rubens, Levi, Judá, Zebulon, várias. Gente, eu não vou lembrar o nome de todos, mas veio as tribos. Aí Deus usou José, o segundo filho de Raquel, era o filho mais novo, era o filho da velhice de Jacó. Usou ele, colocou ele no Egito. E ele sofreu muito até chegar lá por causa dos irmãos. Mas ele foi usado por Deus para se tornar governador. E eu consegui comandar tudo, a organização de alimentos, para que nem o povo do Egito, nem o povo da redondeza e principalmente a família dele morresse de fome. Aí foi assim que a família dele foi para o Egito, ficou lá, acabou sendo escravizado. Depois, Moisés, com a ajuda do seu irmão Arão, o libertou do Egito
Moisés foi príncipe, foi o único menino daquela matança toda que o rei fez, que sobreviveu. E ele voltou para sua origem judaica, né? Sua origem verdadeira. E ainda por cima libertou o seu povo. Aí depois veio Josué e vários outros. E foi continuando as histórias. E aí foi onde cresceu as histórias sobre o tabernáculo, sobre a Arca da Aliança, sobre todo esse cuidado da presença de Deus. Tanto que lá em Juízes, eu não sei muito sobre a história de Reis, porque eu não terminei de ler e assistir. Mas aquilo que eu sei foi que os filisteus levaram a Arca da Aliança para o reino deles. Eu acho que foi o principal reino deles, né? Porque eles tinham vários. E colocaram dentro do templo dos deuses dele. E 2 vezes o deus deles, os deuses, mas um em específico caiu diante da Arca da Aliança, que era a presença de Deus. E a terceira vez, ou segunda vez certinho, sim, mas eu acho que foi a terceira, que caiu, a estátua quebrou. Tipo assim, eu quero ver vocês levantar a estátua agora. Bem isso. E ainda por cima, toda pessoa lá do palácio, onde estava a arca, estava ficando doente. Com um tumor de rato. Parecia rato, ele tentava matar rato, crescia mais. E só crescia e dava tumor, assim, horrível. E doía. E eles não se livravam. Passava de reino para reino. E só ia, cada reino que ficava, ia passando para mais pessoas. E foi um período que o exército estava tentando atacar o povo de Deus. E eles não conseguiram atacar porque estavam sendo atacados por um tumor. E aí depois veio guerra, veio um monte de coisa. Mas voltando para o jardim bíblico, né? Como eu disse, ele é algo para você passear no tempo. Igual eu acabei de dar uma leve contada sobre a história. Depois disso, passa por várias coisas, profecias, várias histórias, a história da Rainha Esther, a história do escriba Esdras, a história de Jó. Ele passou por muitas dificuldades, ele perdeu tudo, mas depois, como ele foi fiel a Deus, Deus recompensou ele pela fidelidade. Até a esposa dele tava assim, tipo, larga esse Deus. Tipo assim, ele achou que pelo menos a esposa dele ia estar do lado dele, e nem isso. Ele perdeu filho, amigos, dinheiro, saúde, tudo. Mas ele continuou sendo fiel a Deus. E é isso que a gente tem que levar pra nossa vida. E depois de todas essas histórias, todas as profecias, profeta Isaías, né? Profeta Elias, vários profetas que passaram, veio o principal profeta, Jesus. Ele veio, morreu por nós, para que a gente tivesse essa oportunidade de estar aqui e ter a nossa salvação. Sim, muito importante. Agora vamos falar sobre o espaço egípcio, sobre da área do jardim bíblico. José trouxe toda a sua família para o Egito e eles se estabeleceram e se multiplicaram grandemente. Como eu tinha contado para vocês que ele foi para o Egito, tudo ali aconteceu, ele enriqueceu e ele conseguiu guardar mantimentos para o povo do Egito e para o povo das terras
ao lado. Todo o povo estava indo para o Egito para comprar ou trocar por mantimento. Trocava, eu tenho esse livro, eu vou trocar por um saco de trigo. Aí eles viam se o livro dava para trocar por um saco de trigo ou por menos. E eles iam trocando ou comprando e assim ia. Uma nova geração surgiu e se multiplicou no Egito. E aos poucos, a fé no Deus de Abraão, Isaac e Jacó foi esquecida. Porque é o seguinte, no Egito, eles tinham seus deuses, seus cultos, e como eles ficaram, 400 anos dentro do Egito, sendo escravizados. Porque o rei que conheceu e reconheceu o esforço de José tinha morrido. José também. E Jacó e a maioria do povo que estava ali também tinha morrido. E aí foi passando, eles não foram passando de geração em geração o conhecimento de Deus para as pessoas e foi deixando se esquecer, foi se deixando levar pela bebida, pela dança, por tudo. E com o tempo foi vindo reis que queriam esquecer que José existiu, que um hebreu estava ali, que um hebreu governou o Egito. Tentou esquecer, apagar isso da humanidade egípcia e pegou o povo hebreu que só se multiplicava cada vez mais. Chegou lá em 50, 60 pessoas e se transformou em milhares de pessoas. Milhares. Transformou em multidões. E aí pegou e falou assim, já que eles estão se multiplicando que nem bicho, porque eles pensavam assim, já que eles estão se multiplicando que nem bicho, vamos transformar eles em escravos. Pôr eles pra trabalhar. Pra gente. Porque eu sou o rei. Eu governo tudo isso aqui, eu posso. Pegou todos os hebreus, colocaram eles para trabalharem para ele. E começou a escravidão. E cada vez mais que a escravidão aumentava, cada vez mais que eles levavam chicotadas, que eles sofriam, que eles morriam, eles foram esquecendo da origem deles, de quem eles eram, de qual Deus que estava do lado deles. E foi através desse esquecimento de Deus, da palavra de Deus, de tudo aquilo que eles tinham, que eles ficou 400 anos lá dentro, sendo escravizados. Eles não ficaram lá dentro 400 anos porque Deus é mau, porque Deus é ruim. Não. Eles ficaram lá dentro porque eles esqueceram de Deus, porque eles esqueceram do propósito dele. Esqueceram dos seus mandamentos, das suas estaturas, do guiamento dele, de tudo que eles aprenderam, de tudo que eles ouviram das histórias passadas. Foram deixando para trás, deixando de lado. E foi no que deu. Aí, aqui conta automaticamente o que eu acabei de relatar para vocês oralmente. E agora a gente vai pro tabernáculo, que, óbvio, que veio depois que eles saíram do Egito, que Moisés já tinha libertado eles, já tinham levado eles, e Deus, falando com Moisés, orientou ele como fazer o tabernáculo, como fazer cada coisa do seu tamanho, da sua largura, da sua altura, nos mínimos detalhes. Após libertar o seu povo da escravidão no Egito, Deus instruiu Moisés a construir o tabernáculo, uma espécie de tenda. Era uma tenda, tinha a parte mais sagrada, onde ficava a Arca da Aliança, ali tudo, para entrar na presença da Arca da Aliança. Era uma vez por ano, e era o sumo sacerdote que entrava, ele tinha que estar purificado. Ele não podia estar em pecado, senão ele morria. Era muito rígido isso. Porque na presença de Deus, nas coisas de Deus, a gente tem que ter temor e respeito. E os sacerdotes e os levitas, que é a tribo de Levi, ficavam
dentro do tabernáculo, mas em volta. Porque, tipo assim, era aqui, né? Tipo, parede de tecido de madeira. E no centro, uma tenda, automaticamente uma tenda, onde ficava a Arca da Aliança lá dentro. E os levitas e os sacerdotes ficavam em volta. E tinha todos os outros cuidados com o tabernáculo. O maior propósito do tabernáculo era servir de habitação para Deus no meio de seu povo. Era a presença de Deus lá. Tipo, no meio do deserto, era Deus ali com eles. Era algo muito simbólico e muito importante para eles. E Deus não esqueceu de seu povo. Como deu maná para eles, deu... eu não lembro se é corva. Era tipo um passarinho pequeno para eles assarem e comerem. Gente, eu não lembro. Essa era automaticamente a simbologia, ó, como eu falei para vocês. Aqui e uma tenda no meio. Ó. Aqui, ó. Essa é tipo a Arca da Aliança. O altar do incenso, o candelabro de ouro e a mesa dos pães da proposição. A pia de bronze e o altar de holocausto. O altar de holocausto era onde eles sacrificavam os cordeiros ou os animais, era principalmente cordeiro. Era mais ou menos uma vez por ano que eles faziam isso. E também onde, numa parte dos 10 mandamentos, eles entregavam os dízimos ali. Eles entregavam. Só que não ia para o altar, né, do sacrifício. Seria o altar do holocausto. Lá era mais para sacrificação dos animais. Ó. Agora eu vou falar sobre o Corban. Corban, a consequência de uma vida do pecado é a morte eterna, e todos os seres humanos estavam debaixo da sua sentença. Isso os impedia de se aproximar de Deus, pois sua natureza é pura e o seu caráter é justo. Como então os que estavam condenados à morte eterna por causa do pecado poderiam se aproximar de Deus? Por meio do sacrifício. Quando o povo pecava, errava, a forma deles se consertar com Deus era através do sacrifício. Hoje em dia a gente não sacrifica um cordeiro, um animal, um novilho, no caso, que seria o cordeiro, tudo, uma ovelha. Mas a gente sacrifica a nossa vontade, o nosso querer, os nossos desejos, os nossos princípios que a gente teve antes, tudo que a gente recebeu quando menor. E quando a gente conhece a Deus, a gente deixa tudo, a gente sacrifica tudo para seguir a palavra dele e obedecer. É uma forma de sacrifício que a gente faz. Aí aqui fala um pouco sobre o altar do holocausto, que eu já comentei para vocês, que é um lugar onde eles faziam sacrifício. Aí tem a pia de bronze. Olha, essa é a pia. Após o sacrifício, tipo assim, eles iam lá, sacrificavam o animal, eles iam lá e automaticamente se limpavam, né? Ó, após o sacrifício, o sacerdote, que era representante de Deus no tabernáculo, se dirigia à pia de bronze que estava cheia de água limpa, e ali ele deixava se purificar, lavando os pés e as mãos antes de entrar no tabernáculo e apresentar a sua vida a Deus. E tipo assim, gente, sempre aqui embaixo, nessa caixinha cinza,
tem as citações da Bíblia, de cada parte do altar do holocausto, do corbã, de tudo, da onde está. Lugar santo. Somente os sumos sacerdotes, podiam entrar no lugar santo, para cumprirem suas obrigações diárias diante de Deus, 2 vezes ao dia, pela manhã e ao cair da tarde, para fazerem orações no altar do incenso e agradecerem, louvarem e fazerem a manutenção do candelabro e da mesa dos pães da propiação. Eles tinham que trocar os pães e sempre acender o candelabro com com incenso, né? E eles tinham, na Bíblia cita, né, no altar do incenso e tudo, que eles tinham que fazer um incenso puro. Eles tinham que fazer dentro do tabernáculo. Eles não podiam pegar um incenso fora do tabernáculo e colocar lá. Aqui, ó, sobre o candelabro de ouro, que era automaticamente o que eu tava tentando comentar. O candelabro de ouro era uma peça inteiriça que possuía 7 hastes e 7 copas. Ele era a única fonte de luz no tabernáculo. Era onde ficava acesa com fogo. Todos os dias, pela manhã e à tarde, os sacerdotes trocavam os pavios, limpavam as copas e faziam reposição do azeite, para as lâmpadas nunca se apagarem. As lâmpadas não podiam se apagar de jeito nenhum. Então, eles sempre tinham que sempre estar acendendo, trocando, limpando, fazendo tudo da forma correta. Dentro da Arca da Aliança ficava 3 elementos. Ficava, primeiro, o maná. O maná foi o alimento dos israelitas no deserto durante os 40 anos da jornada até Canaã. Ele é uma representação do Senhor Jesus Cristo, pois o maná desceu do céu para o sustento do povo. Ele representa Deus como provedor e sustentador de todos os sentidos. O segundo elemento foi a vara de Arão, porque o povo estava comentando que Arão não era escolhido por Deus e reclamando e resmungando. E Deus falou, né, para Moisés pegar, acho que cada comandante de cada tribo, uma coisa assim, pegasse uma vara e colocasse. A vara que florescesse, acho que do dia para a noite, era a do escolhido de Deus. E a que floresceu foi a de Arão. Tem até uma simbologia de como seria essa vara. A vara de Arão era uma referência à vara seca de amendoeira que floresceu milagrosamente pela ação e pelo poder de Deus na tenda da congregação, quando houve um conflito de liderança no meio do povo de Israel. Assim como a vara floresceu, foi um sinal de que Arão havia sido escolhido por Deus para ser sumo sacerdote em Israel. A ressurreição do Senhor Jesus Cristo dentre os mortos atesta o seu sacerdócio eterno. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. E o terceiro elemento é a tábuas da aliança, que foi a tábuas onde estavam escritos os 10 mandamentos. As tábuas da aliança continham os 10 mandamentos, a lei que Deus deu a Moisés no Monte Sinai. Quando observávamos atentamente os 10 mandamentos, vemos que os 4 primeiros definem como se relacionar com Deus, enquanto os outros 6 definem como se relacionar com as pessoas. Deus afirma que todos os seus mandamentos são para o nosso bem. Eles
definem as relações que produzem respeito, cooperação e estabilidade dentro de qualquer sociedade que as compreenda e explique em sua totalidade. Então é algo muito importante que a gente praticar os 10 mandamentos. Aí agora fala um pouco sobre o sacerdote, a roupa do sumo sacerdote, e explica um pouco sobre cada parte dele. Aí aqui, ó, comenta um pouco sobre as 12 tribos de Israel, que foi... aqui tava, tipo, a forma que tava organizado o acampamento. Pro lado 1, a tribo de Levi ficava no centro, porque eles eram os levitas e sempre estavam tendo que cuidar do tabernáculo. Moisés, Arão e os filhos, que era Coate, Gerson e Merari, que eu acho que era a distribuição ali no meio. Aí ficou pro lado de cá a tribo de Judá, a tribo de Zacar e a tribo de Zebulon. Nossa, a tribo de Judá era muito grande. Pro lado de lá, a tribo de Dan, de Asser e Naphtali. Pro lado de lá, a tribo de Ruben, a tribo de Simeão e a tribo de Gade. E pro lado do oeste ficou Efraim, Manassés e Benjamim. Teve toda a sua distribuição. Aí aqui vai contar um pouco sobre cada tribo. Gente, eu não vou ler porque o livro já está muito... o vídeo já está muito grande. E aqui comenta um pouco sobre o Jardim das Oliveiras, que tem lá no Templo de Salomão. E é isso. Gente, esse foi um pouco sobre o livro do Jardim Bíblico. Sei que o vídeo ficou grande, peço desculpa por isso, mas ficou bem explicadinho tudo. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.